No caso da poesia do Piva, de fato, é uma coisa que não adianta eu traduzir nada, é melhor, de fato, comparado com os outros dois, eu acho, né? Claro, aí eu não sei se o Oswaldo concordaria, mas perto do Torquato e do Malte, né? De fato, aqui, eu acho que o autor, de fato, a obra é muito importante, ela está plenamente realizada e não vale a pena substituir por uma paráfrase só da minha parte, né? Melhor a gente ler e ter um contato mais direto com o Piva, mesmo porque a poesia ainda é muito pouco estudada, é pouquíssimo estudada. Vocês vão ver porque não é só por desconhecimento, porque agora os livros eram muito raros. Devo dizer que para conseguir fazer essa edição em 3 volumes, foi muito difícil achar os livros. Um deles, em particular, o Abra as Pernas, Abre os Olhos e Diga A. Abra as Pernas é ótimo, porque aqui realmente o Piva vai ter só por aí. O Abra os Olhos e Diga A foi, por exemplo, muito difícil achar tudo isso. Eram coisas totalmente fora de circulação. E o único livro do Piva que as pessoas conhecem, que ele ficou famoso e é célebre no Brasil já por ele, é o Paranoia, que todo mundo já foi editado várias vezes pelo Instituto Moreira Salles e tem várias coisas que se encontram. Tem livros sobre o Paranoia e tudo mais, mas o resto são livros bem underground, assim, que se encontram, porque são edições muito, até essa daqui que eu fiz, é muito edições de autor e muito... Quem fez todas elas foi o Masao Ono. Na verdade, não são edições de autor. O Masao Ono, que era um dentista, mas que fazia livros, tinha uma intuição literária fantástica, editou todo mundo que importava fora do mainstream, inclusive a Hilda Hilst. Mas só que, como a Hilda dizia muito marcadamente, ela dizia: ô Masao, você faz os livros, você me ama, mas depois enfia embaixo os livros embaixo da cama, né? Porque não tinha nenhum sistema de distribuição profissional, então as pessoas acabam... Mas eram livros fantásticos, quem conseguiu os originais sempre é muito divertido, mas quem achar também é muito caro, muito caro. São livros dificílimos de achar e caríssimos, né? Mas tem todas ilustrações de artistas importantes. Por exemplo, Paranoia, quem fez toda a ilustração especial para o livro foi o Wesley Duke Lee, que é um autor importante, né? Cada um deles, as capas, todos são edições importantes. O Wesley Duke Lee também fez do Piazzas, que é outro livro. Todos são por artistas importantes que o Piva era amigo. Bom, mas eu já apresentei um pouco, mas só para falar um pouco, o Piva nasceu em São Paulo em 37, de uma família que, em parte da família, vocês devem ter ouvido falar, quem é do Brasil, Piva, né? É um nome de gente rica lá, né? Quer dizer, italianos, né? Que enriqueceram completamente. O Horácio Piva, Laffer Piva, é um dos diretores da Fiesp, gente milionária de São Paulo, né? Esse nome, mas a família dele, vamos dizer, o ramo dele é um ramo mais pobre, mas não paupérrimo, um ramo classe média, vamos dizer, que tem, mas tem suficiente para ter fazendas ou tá associado a alguma... E ele foi mesmo criado, ele teve bastante proximidade com a vida no campo, algumas fazendas ali, que são famosas as fotos dele no campo, por acaso não tem aqui, mas ele está sempre de bota. Se vocês virem, essa daí, por exemplo, essa foto de menino, assim, na fazenda da família. É bem um tipo de, vamos chamar assim, um cara que seria muito representante de uma segunda geração de italianos no Brasil, né? Esses já enriquecidos, de terceira geração, já bastante enriquecidos, envolvidos primeiro com café, depois com a indústria, né? Então... Mas o Piva fez o pai dele não tinha nada e também rompeu aparentemente muito rápido com a família, chegou a se licenciar em Sociologia e Política, foi professor, mas basicamente viveu sempre de uma maneira muito modesta, mesmo pobre, para um nível, assim, digamos, de São Paulo, morando no centro. Ele herdou uma casa da mãe, acho que herdou 2 casas, uma da mãe que ele morava e uma outra que ele recebia aluguel, praticamente vivia disso, porque nunca conseguiu, vamos dizer assim, uma vida regular. Então teve uma vida muito, vamos dizer, difícil, vivendo lá em São Paulo e tal, praticamente só com aulas e coisas assim, e muitas vezes pedia dinheiro para todo mundo. Isso era célebre. O Piva era um cara que muita gente fugia dele, porque ele era chato pra caramba, pedia dinheiro emprestado o tempo todo, um desses caras muito inconvenientes, pedia para os primos ricos dele o tempo todo. Mas, enfim, foi difícil para ele, teve uma vida bastante difícil, mesmo quando ele ficou com Parkinson ao fim da vida e teve muita dificuldade mesmo de internação, ficou um tempão nos corredores do HC lá em São Paulo sem encontrar, não tinha nenhum
como chama isso, seguro de saúde, né? Não tinha convênio, nada disso, ficou lá no corredor e depois meio por favor conseguiu um lugar. Então, enfim, um cara que viveu radicalmente, um pouco na linha do que ele falava, né? Um famoso, acho que talvez o lema mais importante do Piva, ficou célebre no Brasil, e falando sobretudo contra os concretos, dizia assim: eu não acredito em poesia experimental feita por quem não tem uma vida experimental. Essa famosa vida. E, bom, enfim, ele fez uma longa produção, mas muito, como eu disse, ainda muito pouco conhecida. A coisa mais famosa dele, talvez a primeira para falar em Portugal é importante, porque o primeiro poema dele realmente com pretensões fortes chama-se justamente A Ode a Fernando Pessoa. Foi editado pelo Marçal Ono e saiu em 61, já em 61, que já tinha bastante conhecimento não só da obra do Pessoa, mas de alguma já influência beat, que é uma coisa que ele conhece muito cedo, já no comecinho dos anos 60. Aí vem o grande livro dele, Paranoia, que é o livro, quer dizer, grande livro, não porque ele seja o melhor, já vou, na minha opinião, não é o melhor. Eu acho que ele tem eu vou falar outros livros dele bem mais interessantes, mas o Paranoia já começa a 1000 por hora, quer dizer, ele já faz uma coisa de alto nível que tem muito a ver com a coisa de São Paulo, que está vivendo, vocês sabem, nos anos 60, um grande boom assim, industrial. A motivação central desse boom é, basicamente, a transformação da economia, vamos dizer assim, cafeira, numa indústria automotiva, que vão as grandes indústrias, sobretudo as indústrias de montadoras de carros, montadoras que vão para São Paulo e começam a ter justamente essa coisa do trabalho especializado, trabalho em série, né? Aquela coisa da linha de montagem, com trabalhadores especializados, o que levou muita gente a uma nova classe trabalhadora, por exemplo, essa que deu no PT, por exemplo, ou o Lula, todo esse tipo de trabalho. O Lula, por exemplo, era um torneiro mecânico, mas vamos dizer, muita gente desse tipo de trabalhador especializado, mas também colocou muita gente na rua, que é justamente o tipo de trabalhador que estava fora desse tipo de serviço especializado, ou que dependia muito de uma informação técnica a respeito da máquina com que ele ia trabalhar. Uma coisa talvez parecida com o que esteja acontecendo hoje, em outro nível, por exemplo, com os carros novos, que são todos praticamente eletrônicos, né? Os antigos mecânicos, aqueles caras craques que ouviam, só de ouvir o barulhinho lá, sabia que era rebembela de não sei o quê. Isso a gente está toda desempregada, porque agora são computadores, né? Que são computadores que dependem de análise e não tem mais o que fazer, os carros cada vez mais assim. Então, o Paranoia nasce um pouco nesse lugar de muito progresso, vamos dizer assim, em São Paulo, com essa vinda dessas indústrias, muito trabalho novo, muito aprendizado em torno dela, mas também muito desemprego, muita miséria e já o início de uma cidade que tem uma vocação, como hoje, de uma maneira absolutamente brutal, para o lumpen, né? Quer dizer, gente que vive ali na cidade, no centro, sem fazer nada, cujo maior evidência hoje em São Paulo é um pouco a Cracolândia, né? Com aquela quantidade gigantesca de gente, drogados, que moram na rua mesmo, né? E isso já começa a aparecer, esse caos aí. O Piva tem um olhar muito agudo para essas contradições da cidade e faz esse livro. Depois tem o Piazzas, que é um livro muito menos conhecido, também ilustrado, também editado pelo Marçal Ono, é uma edição também muito rara, a primeira edição, que é de 64. Depois ele passa um tempão, ele escreve no ano, fica muito tempo, porque ele tem outras coisas, pequenos manifestos, mas ele só vai escrever de novo um livro inteiro mais 10 anos depois, 12 anos depois, que é o Abra os Olhos e Diga A, aquele que eu disse que é muito raro. Depois ele tem um segundo livro que chama Coxas, né, nesse mesmo conjunto de produção mais ou menos semelhante. É uma produção que já tem elementos muito psicodélicos, muito elementos que se diria escritos sob efeito de droga, vamos dizer assim. São livros que são muito considerados nonsense, e surrealistas era a forma mais, digamos, elevada de descrever esses livros, né? A coisa surrealista, mas estava associada claramente ao consumo de LSD e outras drogas desse tipo. Tem uma coisa de viagem, um psicodelismo, assim como também uma reinterpretação do modernismo brasileiro a partir dessa visão, vamos dizer aí, pós-tropicalista, vai. Depois tem eu falei o Coxas, né, que nós vamos ver mais particularmente hoje, que é de 79.
Em seguida, tem 20 poemas com brócoli, que é um dos melhores livros dele, eu acho. Esse conjunto, produzido em 70, a começar por Abra os Olhos e Diga A, Coxas, 20 poemas com brócoli, e Kizumba, que é de 83, eu acho a melhor obra do Piva. Eu acho o coração da obra dele, todo ele. É tudo muito raro. E depois disso ele fica também, passa um longo tempo sem escrever, só vai escrever no final dos 90. Ele, na verdade, eu escrevi uma vez isso e ele falou que eu que tinha razão. Era isso mesmo. Mas isso tudo é um pouco relativo. Nem eu acho que eu tenho tanta razão, mas ele parece que ele escreve meio por surtos. Ele tem um grande surto nos anos 60, no começo dos anos 60, tem um outro surto na metade dos anos 70 até o final e depois só no final dos 90. Ele escreve 3 grandes blocos e no meio... Ele diz que no meio ele vive, porque ele não pode escrever. Ele fala várias vezes que ele não pode escrever se ele não tiver experimentado coisas radicais, um tipo de coisa assim. Mas isso é um pouco também uma construção que serve à mitologia do próprio Piva. Então, não vou insistir nela, mas é verdade que ele tem esses grandes intervalos na produção. Finalmente, ele escreve, como eu disse, nesse terceiro grande ciclo aí, Ciclones, e um livro inédito, que eu fui quem primeiro editou aí, no caso, né? Um Estrangeiro na Legião, né? Que é um livro que ele um pouco faz uma releitura crítica, uma revisitação do Paranoia, criticando várias leituras sobre Paranoia, porque ele ficou muito associado como um escritor urbano, quer dizer, o escritor de São Paulo, o escritor que conta essas coisas, e ele mesmo diz que não é nada disso. Ele diz que ele, na verdade, ele não é um escritor da cidade, ele é um escritor na cidade. Que a cidade não tem nada, ele não tem nada a ver com ele. E ele tem essa última produção está muito associada a uma espécie de que ele chama de poesia xamânica, em que ele tem, inclusive, contatos com poetas norte-americanos ligados a esse tipo de poesia indígena, poesia ligados à feitiçaria e coisas parecidas. E essa é uma obra. Essas obras são mais assim, são quase obras iniciáticas no xamanismo, vamos dizer, a partir de conversas sobre... eles chamam isso em Nova York, se chama poesia, etnopoesia, né? Eu até levei uma vez lá, justamente para ver, comparado com, um pouco para comparar, entender, o cara mais importante lá de Nova York, que eu esqueci o nome dele, até levei o cara, sabe, lembra dele? Um poeta bem importante que é um pouco o criador dessa etnopoesia, levei lá. Jerome Rothenberg. O Rothenberg, exatamente. Levei para lá. Mas o Piva me pareceu muito superior, francamente. O Piva parecia muito mais radical nas coisas dele. Nele tinha um negócio meio de feiticeiro para turista ver. Eu fiquei bem mal impressionado vendo ao vivo o Rothenberg. Mas o Piva era impressionante nisso. Mas eu acho uma poesia, curiosamente, na minha leitura, essa poesia desses livros aí ditos xamânicos é bem mais convencional que a anterior. É um livro em que ele praticamente repete os mesmos elementos, são livros de iniciação muito repetitivos, em que tem sempre alguém vai para algum monte, ou alguém vai para o mato, e lá vai geralmente, claro, um mestre e um garoto, ou alguns garotos, e ali fazem uma iniciação sexual, mas é muito previsível, quer dizer, o desenvolvimento dos poemas são muito desenvolvimentos. Também os versos mudam bastante, porque eles são muito mais curtos, ele quase só faz redondilha maior e menor nesse último tempo, são versos mais curtos, os desenvolvimentos são mais previsíveis. Eu até falo ali que tem uma certa convencionalização do xamanismo ali, né? Quer dizer, uma coisa talvez muito dura que eu falei, mas eu falei em vida para o próprio Piva, ele não falou contra o que eu falei. Mas não fui exatamente muito gentil com o Piva. Embora ele tivesse sido muito gentil comigo, extraordinariamente gentil, ao me pedir que fizesse, ao conceder a minha oportunidade para eu fazer a edição dele, né? Porque era um cara que eu queria muito. Desde muito cedo, assim, de adolescente, eu ficava muito impressionado, sobretudo com as performances do Piva. O Piva falando os poemas dele era impressionante, por isso que no último volume eu fiz questão de gravar o Piva, porque não tem nada parecido com o Piva lendo. Ele fica completamente tomado, inclusive, mesmo no fim da vida, com o Parkinson avançado, que ele tremia todo, quando ele começava a falar, ele parava de tremer. Simplesmente acontecia algum milagre. Eu ficava pensando se ele não estava fingindo que estava com Parkinson, mas depois ele morreu mesmo, então... Porque quando ele falava, era uma coisa assim, um monstro saía de dentro. É uma voz, um vozeirão, eu não queria microfone, não queria nada. Falava num palco para 1000 pessoas e não tinha comparação. Tive várias vezes que eu chamei vários poetas para falar com ele, inclusive gente muito forte. Por exemplo,
caras importantes do teatro no Brasil, quer dizer, teatrólogos, como, enfim, vários lá que eu chamei de teatros importantes, contemporâneos no Brasil. Quando o Piva falava, simplesmente todo mundo saía de perto. Assim, não, era só ele, não tem comparação. Uma vez foi engraçado que eu chamei essas várias pessoas, e aí eu falei, olha, vou dizer o seguinte, vocês falam antes, porque o Piva, vocês sabem que é incontrolável, portanto, ninguém vai falar para ele quanto tempo vai falar. Então, começam vocês e fica por último. Aí um cara, tinha um Nelson Aguilar, que é irmão, é um crítico de arte importantíssimo do Brasil. Eu acho o melhor crítico de arte no Brasil, da Unicamp, que acho que já aposentou. Irmão do Zé Roberto, o artista plástico, dessa geração mesmo, que Wesley Duquili, amigo, lembra que era que eu falei na aula do Maltner, ele foi o fundador do Partido do Caos. E o Aguilar conhecia bem e falou para os outros, vamos fazer o seguinte, vamos falar nós primeiro numa sessão tal hora, o Piva fala sozinho depois. De fato, porque o Piva, quando ele entrava, acabou para todo mundo, não tinha a menor chance de qualquer outro falar. Era uma verdadeira... Era um cara impressionante quando eu começava a dizer, né? E era também assim, tinha um lado de um lado meio totalitário, assim, muito agressivo e muito agressivo e mesmo totalitário nesse sentido. Não tem como fazer frente para as coisas que o Piva fazia. Ele dava as opiniões sobre tudo, sobre todos os assuntos que se pode, política. Ele só falava as coisas mais violentas em política, porque se dizia monarquista. E falava contra todos os políticos, assim, arrasava tudo, não queria nem saber onde estava. Então não era um cara de ter conversa fácil, não. Era uma coisa assim, o Piva, ele fala, o resto ouve, entendeu? Mas, em todo caso, mas era muito gentil com quem ele decidia. Tal. Então, eu até estava vendo aqui, mostrei aqui para o Zé Luiz, quando eu estava vendo a minha edição, nem lembrava, por exemplo, esse meu livro aqui, eu estava vendo, ele, olha, isso daqui eu nem tinha lembrado mais, ele que pôs essas coisas, ó, ele me pegou o meu livro, me pegou e ficou pondo esses carimbos, né? São coisas malucas, isso aqui é um gavião que tem no Brasil, que está em extinção, não sei qual gavião é esse, ele sabia tudo disso, os animais em extinção, onça de não sei o quê, gavião do bico dourado, essas coisas todas, e ele sabia e imprimia isso assim como se fosse uma coisa importante. Então ele tinha esses mimos assim, cheio de coisas delicadas. Uma coisa engraçada em relação a mim é que eu chamo pécora, vocês sabem, pécora em italiano quer dizer ovelha, né, carneiro, se vocês quiserem, né? Alguém que chama isso, obviamente, só pode ser de baixa extração, né? Quer dizer, um cara que vem, quer dizer, deve ser o quê? Pastor, né? Alguém que veio para o Brasil, saiu lá da Calábria, portanto, não podia ser nada muito... Já de ter fugido para o Brasil, o cara já devia estar passando mal, né? Mas, enfim, pelo nome é evidente. Isso na Itália qualquer um sabe, um cara que sabe, se chama assim, deve estar associado a algum tipo de trabalho rural, né? E o Piva, muito aristocrático, muito monarquista, dizia, não, Alcir, isso deve ser nome de um duque. E depois me mandava várias genealogias italianas demonstrando que havia o Duque Pecoraro, o Duque de Pécora, mostrando que eu devia ser dono de terras em tal lugar, que eu deveria ir para a Itália verificar qual era o meu condado. Isso realmente é um negócio assim, uma viagem do cara, porque é um negócio assim alucinado. Mas ele fazia porque suponha que ele imaginasse que alguém que se dedicasse à obra dele ou entendesse não podia ser um pobre plebeu, né, desgraçado. Enfim, o Piva não era uma figura fácil e ele era muito agressivo pessoalmente, era uma coisa que não era para qualquer um chegar perto dele, era realmente um cara assustador. Devo dizer, ele era assustador. O Maltner não é nada assustador, um cara doce, super, assim, um cara de conversa. A Hilda era assustadora, mas só depois que começava a conversar, porque durante ela também tinha aquele ar de senhora aristocrática e muito gentil. Mas depois começava a barbarizar. Mas o Piva, já desde o começo, era assustador, porque ele era muito forte. Ele fazia musculação nos anos 60, quando só quem fazia isso era lutador de boxe do centro. Ou seja, ele ia nessas academias de lutador de boxe, onde tinha, sei lá, tipo marinha, coisa que ninguém teria coragem de passar lá dentro, porque ele estava afim de pegar os garotinhos que estavam por lá, gente, coisa, e também porque ele tinha que enfrentar brigas físicas. Ele andava no bafão lá, no meio da marginalia mesmo. Então, o negócio dele era ser forte. E um cara como ele, no meio... Todo mundo era magrinho naquela época, né? Todo mundo era mais ou menos... Nos anos 60, o Piva fazia muita impressão. Um cara grande, que se ele encarasse um cara, não tinha para ninguém. Ele era enorme, realmente, de força. Embora não fosse alto, ele era muito troncudo.
Então, não era para qualquer um, não, se aproximar do Piva. Mas, com o tempo, claro, a idade, ele foi perdendo esse lado mais agressivo. Não sei se perdeu a agressividade, mas assustava menos, porque se tornou um senhor, né? Cada vez mais fraco, inclusive com o Parkinson. Aí as pessoas chegavam e todo mundo também começou a crescer, fazer musculação. Então, o Piva encolheu. Então, digamos que o Piva encolheu, né? Mas, de qualquer maneira, é essa a história. Esses são, acho que, os dados mais imediatos. Ele não tem nada de extraordinário, a não ser que ele passou a vida sempre do mesmo jeito. Não sei se tem uma coisa engraçada. No final da vida, ele teve um casamento em três, que ele, mais um garoto e mais uma menina, que ele dizia que o garoto achava que tinha que ter a garota. Ele dizia que não entendia porque que tinha que ter a menina. Mas, enfim, o cara dizia... Ele me disse que é moda, Alcir, acho que agora tem que ser isso. Então, é melhor ter três. Ele me dizia coisas assim. Essas coisas do Piva são muito engraçadas. Enfim, era um cara engraçado, mas não fazia graça. A Hilda era muito mais engraçada que ele, porque ela sabia fazer piada e era muito engraçada. Você saía de conversa com ela com dor na nuca, de tanto que ria. Mas o Piva não era assim. Ele era engraçado, um pouco en passant, sabe? Ele ia falando essas barbaridades, todo mundo ficava escandalizado. Ele falava sério tudo e continuava a ser naquele registro dele único, entende? Mas o que eu ia propor para vocês, se vocês estiverem afim, que é talvez um dos livros menos lidos dele, não é para menos também, eu acho um dos melhores, um dos mais surpreendentes, e que é um tipo, inclusive, de difícil definição. Alguns colocam como prosa, alguns colocam como poesia, alguns como poema em prosa, que é esse livro, que eu acho que nunca ninguém estudou a sério, nunca ninguém fez nada sobre ele, quem sabe alguém surge, alguém corajoso para falar desse livro. Não sei nem se esse livro aqui poderia ser lido numa graduação atualmente, porque é num negócio em que o politicamente correto é assim, muito marcante, que tem todo tipo de associação estranha na sala de aula, desde evangélico até, sei lá, outro tipo de movimento esotérico. Não sei se dá para ler hoje. Eu tenho certo receio, devo dizer. Toda vez que eu falo, sempre quando eu vou dar isso, eu falo, olha, aqui é o seguinte, é literatura ofensiva, se alguém não gosta de falar de sexo, ou acha que isso é ofensivo, não venha, tal, eu tento fazer todas as coisas. Mas aqui entre nós, né, espero que ninguém vai se ofender, mas já estou um pouco avisando, se tiver alguém especialmente pudico, mas certamente esse tipo de literatura também fez com que o Piva pagasse o preço, porque a crítica literária, sobretudo a crítica literária paulista, que um pouco domina o Brasil, vamos dizer assim, ela é muito pudica, né? Uma crítica assim, de tradição sociológica e muito política, mas diante de sexo, por exemplo, assuntos como essa, ruboriza muito facilmente. Então, falar de um livro desse não é fácil, né? Em São Paulo, pelo menos, e nos outros lugares um pouco... Enfim, não sei. Vocês podem dizer se... Talvez eu esteja exagerando, né? Então, vamos dar uma olhada, vamos tentar ler um pouco Coxas, porque só vendo, porque não adianta... Eu proponho que a gente comece lendo um pouco. Basicamente, o Coxas é a história de um grupo de rapazes. Um grupo de rapazes numa cidade que está mais ou menos destruída. O cenário é meio pós-apocalíptico. Eles estão sempre andando por uma cidade mais ou menos destruída, os piores lugares. De repente surgem atiradores isolados, ou então helicópteros, sobretudo máquinas que destroem as pessoas, e tem todo tipo de morte violenta, mais ou menos inexplicável. E no meio disso, eles vão transando entre si, lendo literatura e se drogando. Basicamente é essa a história. Se vocês quiserem, são garotos que se drogam e se divertem, né, no meio de uma cidade mais ou menos arruinada, em que existe uma vibração industrial e muito tiro, violência, metralhadora, helicóptero cruzando os céus e tudo mais, né? O que é, no caso, até no caso de São Paulo, é bem literal, não é nada muito fantasioso, não, né? O barulho, aqui tem uma coisa importante, o barulho dos helicópteros em São Paulo, nos prédios do centro, sobretudo, por exemplo, ali na Avenida Paulista, por exemplo, onde já não estão as assentos das corporações, porque elas mudaram todos para Berrini, uma avenida bem longe, né? Na Paulista ficou justamente os escritórios menos importantes, assim, que ficou mais popular, e ali desce helicóptero o tempo inteiro, uma barulheira assim, ensurdecedor para quem mora no prédio, não tem lei do silêncio, não tem coisa nenhuma, é um barulhão mesmo. E um dos edifícios em que se passa a ação desse poema é o edifício Copan, que todo mundo em São Paulo conhece, né? Vocês sabem qual é o edifício Copan, né?
Já ouviram falar? Não, um edifício feito pelo Niemeyer, que é praticamente, acho que é o mais importante de São Paulo, né, Zé Luiz? Talvez, praticamente, acho, ao lado do MASP, é o mais importante. É um edifício, parece uma onda, assim, feito pelo Niemeyer. A frente dele é como uma onda, né? E que é um edifício que, na verdade, foi projetado, que, sei lá, tem 5.000 apartamentos. Um negócio, essas coisas malucas criados pelos modernistas, né? Assim, na imagem dos modernistas. 5.000 edifícios que eles pretendiam fazer ali uma espécie de vida particular ali dentro. Só que, evidentemente, 5.000 no meio de São Paulo, o centro completamente decaído, virou cortiço, boa parte dele, né? Então invadiram o prédio e aquilo lá virou todo tipo de coisa, centro de prostituição, droga e tudo mais, mas ainda tinha muita gente que morava, e aliás, muita gente rica, que morava ali, sobretudo em alguns andares, né, justamente esses mais altos, que se pode aceder com helicóptero e tudo mais, onde moram apartamentos monumentais de, sei lá, mais de 1.000 metros, 1.500 metros, que tem ali em lugares particulares e pessoas muito conhecidas que têm apartamentos lá. Não vou dizer quem é para não entregar os caras aqui, depois isso daí vai que isso daí vai para o ar algum dia, espero que não, hein? Enfim, não é só pobre que diz. E ao longo do tempo também houve várias revisões. Tem um filme, se vocês quiserem saber como é o Copan, um filme que até o Décio Pinhata, como chama? Do Hugo Giorgetti. Um dos filmes mais famosos do Hugo Giorgetti, que chama Domingo ou Sábado? Sábado, do Hugo Giorgetti, que se passa inteiro. O Décio Pinhatari trabalha lá nele, o Jô Soares trabalha, ou seja, muita gente ali tem a vida um pouco do Copan. Né? Tem prédios que são partes, galerias, ou andares que são ocupados, outros que são totalmente desocupados, abandonados e tudo mais, e todo tipo de classe social ali dentro. Né? É verdadeiramente um caos impressionante. Hoje foi muito recuperado o Copan, tem teatro lá dentro, hoje está bem muito mais interessante, quer dizer, muito mais visitável, vamos dizer assim, nesse sentido. Né? Talvez menos interessante, muito mais visitável. Se pode ir lá, se vocês quiserem ir, vale a pena. Bom, está aqui o primeiro desses livros aí. A primeira coisa aí, talvez veja esse epígrafe que ele colocou nesse livro, que foi isso, né? Não sei se vocês entendem esse poema, chama assim: eliminarás a doença e o bário, restará o deleite dos homens porque foste o andrógeno. Aqui é um poema do Oswald de Andrade, né, que está, na verdade, chama Escaravelho de Ouro. Ele só pegou um trecho, um poema do Oswald, que ele pega aqui. Você está vendo que ele já começa fazendo uma releitura do Oswald, que é uma referência importante. Mas mais que o Oswald, para ele é o Mário, o que é muito surpreendente numa perspectiva de quem lê o Mário pela visão USP. Né? Quer dizer, o Mário, justamente aquele cara, justamente quem é comportado, quem faz a leitura do Brasil, enfim, é uma hipótese, enquanto o Oswald é que parece o lado mais irreverente, né? Mas ele vai fazer uma releitura do Mário completamente fora dos padrões, digamos, em que ele é lido na literatura brasileira, né? Mas esse poema aí, eliminarás a doença e o bário. Bário, vocês sabem, é o tipo de contraste que se usa nos exames de intestino, né? O bário, quem tem algum problema no intestino, né? Então, eliminarás a doença e o bário, algum tipo de doença associada ao bário. Claro, ele está escrevendo isso em 79, portanto, não pode ser o câncer que nós pensaríamos imediatamente hoje, né? Algum tipo de doença que aí fazem restará o deleite dos homens, ou seja, é suficientemente curado, né? Aquilo que é do intestino, né? Eliminada a doença, e aquilo restará o deleite dos homens, quer dizer, o lado do deleite está justamente marcado pelo intestino, né? E aquilo que se associa a ele, né? Evidentemente, o ânus, por exemplo, tudo aquilo que se associa a essa prática, porque foste o andrógeno. E esse andrógeno é uma figura que vai aparecer muitas vezes dentro dos poemas dele, que de modo geral se refere ao andrógeno que está no Aristófanes, quando ele fala no Banquete do Platão. Vocês sabem essa história do andrógeno, né? Vocês sabem isso, né? Aquela figura mítica do andrógeno, né? Que, segundo, na versão do Banquete, vocês sabem, é um grande elogio do amor, né? Quer dizer, eles propõem-se, depois que o Agatão ganha um concurso lá de poesia, né? Eles vão fazer uma comemoração, mas como eles têm, e para isso eles fazem o simpósio, e o simposiarca, vocês sabem, é quem media a quantidade de bebida que eles deveriam tomar durante
todo mundo tinha que beber a mesma quantidade, né, que ele marcava como devia ser, que era suficientemente para o cara estar alegre, mas não para que ele caísse, né? Embora isso não funcionasse com o Sócrates, vocês sabem que o Sócrates podia tomar dias seguidos e não acontecia absolutamente nada, porque ele tinha controle absoluto, né, pela maiêutica dos sentidos. Então ele não podia, mas enfim, o simposiarca marcava, só que eles estavam todos de ressaca, porque eles tinham comemorado já o dia anterior. Então eles resolvem, em vez de tomar, só fazer uma dose pequena e tudo mais, e resolvem então fazer o elogio do amor, e cada um, eles vão competir entre si para tentar fazer. E um dos mais impressionantes, embora, claro, no caso do Platão, quem vença é Sócrates no final, né, de uma maneira esmagadora, mas um dos discursos que ficou mais impressionante, talvez tenha mais larga fortuna, talvez até mais do que o que ficou o mito platônico do amor, né, que é o do intermediário, do daimon, claro que tem uma larguíssima tradição na filosofia, mas foi a figura do andrógeno composta pelo Aristófanes, que é um dos participantes. Aristófanes, vocês sabem, o cômico, né, que inclusive falou contra o Sócrates e tudo mais, vocês sabem, nas nuvens e tudo mais, falou contra as escolas de filosofia. Mas lá, esse mito do Aristófanes é exatamente que o homem, na sua origem, tinha sido criado o dobro do que ele era. Ele era o dobro do que era hoje, tinha 4 braços, 4 pernas, né, e tinha os 2 sexos, um de cada lado. E aí eles viviam, né, sempre eles tinham um sexo feminino e um masculino, né, então na verdade tinha 3 tipos de sexo, não 2, como se pensava na época, né. Hoje nós temos muito mais que isso, né, mas digamos, a grande inovação do Aristóteles era 3. Você tinha as figuras que tinham, era um de cada lado, então tinha ligados como se fossem ligados pelas costas, tinha uma forma circular. Então tinha homem-homem, homem-mulher e mulher-mulher. Então tinha essas 3 formas de sexo. Mas, numa certa altura, eles eram tão poderosos com essa forma que eles tinham, né, que eles acabavam por fazer poucas libações aos deuses, porque eles começaram a se sentir melhores do que os deuses, começaram a fazer desafios, porque eles eram capazes eram muito fortes, não tinham muitas capacidades, corriam para frente, para trás, ou tinham os olhos de todo lado. Então, eles começaram a ser pouco... está bem dentro da perspectiva do Aristóteles, que é muito, vamos dizer, tradicional, conservador, e de falar em nome do respeito aos deuses, né? Então, esses homens duplos, né, começaram a desafiar os deuses, né? Aí os deuses, numa certa altura, resolveram castigá-los pela arrogância e cortaram no meio. E aí sim, separaram as pessoas, né, pelo meio. Então, aqueles que eram homem, foram cortados no meio, virou um só homem, e assim uma mulher. E a partir daí eles passaram, assim, ficaram muito tristes, reduziram totalmente o seu poder, né? E passavam o resto da vida, né? Então diz isso que é o amor, né? É a tentativa de reencontrar o todo original, diz Aristóteles. Então o cara passa a vida em busca do ser que ele tinha sido ligado na origem. Então quem era homem busca outro homem, e aí tem o amor homossexual. Quem era homem-mulher busca, quem era, enfim, assim cada um tentava reencontrar. Então o amor é como uma aspiração a um bem perdido, de alguma maneira, no passado. Esse é o famoso mito, né, em cuja figura central é dada por esse andrógeno, que é o duplo, né, com o sexo masculino e feminino ao mesmo tempo, né. Pois bem, o primeiro poema, isso para vocês entenderem o que a coisa toda que está aí é esse princípio, digamos assim, do andrógeno, de alguém que dispõe, né, em si dos 2 sexos, também está aqui no núcleo, né. O primeiro poema é esses escorpiões do sol, né? Vamos ver como é o que ele... Esse poema é um poema muito para ser lido também, na verdade. É outra coisa boa, porque ele é bom para ser lido. É um poema que tem muito, assim, o ritmo dele. Nós podemos dividir esse poema de muitas maneiras. É fantástico o ritmo do Piva, nós podemos treinar isso de várias maneiras. Você podia fazer muito tipo de divisão interna aos poemas. Ele fazia um tipo de ritmo. A divisão que ele fazia sempre privilegiava uma espécie de ritmo declamatório. O que se fosse, ou seja, um ritmo muito arcaico nas poesias que podia chamar são ritmos, vamos dizer, ditirâmbicos, né, como se chamava antes das divisões, os ditirâmbicos dionisíacos, como ele chamava, ou seja, eram ritmos que as pessoas declamavam a partir da possessão demoníaca, sobretudo através da bebida e tudo mais, eram sempre cantados dessa forma. Então são longos versos, muito compridos, nem cabe na página, que era difícil fazer. Essa foi uma das coisas mais difíceis conseguir enfiar na página aqui, né? Que era muito complicado, porque são versos imensos. Mas é claro que esses versos imensos,
que têm esse ritmo declamatório admitem divisões intermediárias. E esse estudo não foi feito. Isso eu acho um grande erro, porque a poesia do Piva, embora ela seja uma poesia que não tem métrica, não tem rima, não tem nenhuma forma fixa, não tem nenhum soneto, não tem nenhuma canção, não tem nada propriamente, nenhuma dessas formas, nenhuma cestisa, nada perfeitamente reconhecível. Ela, no entanto, admite cortes e algumas coisas que eu fiz, o pouco que eu estudei assim mais detidamente em termos de métrica, ele admite muitas vezes divisões métricas, só que ele distribui na página de forma diferente, que fica difícil reconstruir. Mas na hora de dizer, o que conta é esse ritmo mais exaltado, declamatório, como vamos chamar assim, declamatório, né? É claro que se você quiser dividir, olha, eu vou ler aqui, e também você pode até discutir que se isso é prosa ou poesia, porque também é uma coisa que não é óbvia, porque são tão grandes os versos, vamos chamar assim, né, que muitas vezes você podia pensar em frases, digamos, quase de uma prosa, né? Então ele diz assim, olha, vamos lá, só para tentar entender isso, vocês entendem, vocês têm que participar agora, não vou ficar falando não, vocês têm que ficar junto comigo. O que vocês entendem disso? Algumas frases não são óbvias, mas outras são muito difíceis. Olha só, essa primeira que chama Os Escorpiões do Sol. O adolescente ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça de pólen e começou a chupar. Aqui vocês estão vendo, tem uma frase grande, né, que é essa, o adolescente ajoelhou-se, sem nenhum tipo de sinal de pontuação. O adolescente ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça de pólen e começou a chupar. Mas também tem uma divisão clara interna, que vocês podem facilmente ver, né? O adolescente ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça de pólen e começou a chupar. Quer dizer, você pode começar a fazer outra divisão, né? Mas veja lá. Então, essa entrada aqui em médias res, né? Uma entrada em médias res, assim, chocante. Quer dizer, o adolescente já começa com isso, né? Quer dizer, isso é uma coisa já quase insuportável hoje, né? A ideia, por exemplo, da pedofilia, essa discussão, e no Piva, o princípio do sexo é o princípio mesmo, vamos chamar grego, como vocês quiserem falar de uma maneira elevada, que é o efebismo, né? No Piva só faz sentido sexo dentro de uma relação de efebo, ou seja, em que tem um mestre e um discípulo, em que, através da prática sexual, o mestre, digamos assim, faz com que haja uma espécie de circuito intelectual envolvido. Nunca é puramente sexo, embora seja sempre sexo. Ou seja, sempre é corpo, e quando não há corpo, não há verdadeiro ensinamento. Mas porque há corpo, há também ensinamento, e há também um princípio intelectual envolvido. Se fosse em termos platônicos, ele estaria associado a um princípio de Afrodite e Urânia, né? Lembra-se, Platão faz uma oposição entre Afrodite e Urânia e Afrodite e Pandêmia, né? Pandêmia, de demos, né? Quer dizer, a coisa popular. Ou seja, a Afrodite popular é que é heterossexual e que produz, sobretudo, filhos, né? Que justamente não envolve a produção intelectual. A Afrodite Urânia, ao contrário, ela nasce só do esperma, né? Do Urano, que é cortado, né? Enfim, ele é castrado pelo filho, justamente, o sangue dele cai sobre as águas, né? Vocês lembram esse mito famoso, tantos quadros, né? O sangue, na verdade, dele cai, e ele está justamente no momento que ele está possuindo a deusa, né? E justamente ele tem uma ejaculação, cai o sangue e justamente o esperma sobre as águas, e disso daí nasce aquela famosa, a parte que flutua do esperma, né? Nasce Afrodite, que está naquele famoso, sabe, essa Afrodite sobre as ondas, Afrodite Urânia, portanto, ela é exclusivamente masculina e ele necessariamente envolve um ato intelectual, né? Então, esse adolescente ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça de pólen, tem ao mesmo tempo essa coisa de o adolescente, como nós já falamos, mas também tem a ideia do abriu a braguilha da calça de pólen, tem uma coisa assim, isso é uma coisa meio ordinária, né? Ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça, é uma coisa muito prosaica, que mostra assim, um tipo de despudor, vamos chamar assim, muito direto que está aqui, né? São adolescentes que pode se pensar também em garotos ali de rua e tudo mais, né? E começou a chupar, tudo isso sem intervalo direto, né? E começou a chupar, obviamente, aqui o sexo, né? O membro ali, né? Não tem ambiguidade sobre isso, né? Eram 4 horas da tarde do mês de junho
e o sol batia no topo do edifício Copan, suas rajadas paulistanas, onde Pólen e Luizinho foram fazer amor e tomar vinho. Esse é o segundo verso. Também admite muitas divisões, vocês estão vendo. Eram 4 horas da tarde do mês de junho. O sol batia no topo do edifício Copan, suas rajadas paulistanas, onde Pólen e Luizinho foram fazer amor e tomar vinho, você podia falar assim. Então, 4 horas da tarde do mês de junho. 4 horas da tarde, vocês estão vendo que é hora de trabalho, primeira coisa. Não é, portanto, não esperou, não é nada feito depois do trabalho. O cara não foi para o trabalho. Trata-se de alguém que frontalmente ocupou a hora do serviço com outra coisa, né? Mês de junho também não é férias, é um mês de trabalho e tudo mais, né? O que tem aqui de novidades, talvez em São Paulo, tem mais marcadamente um mês já que começa a ter mais um certo frio, né? Quer dizer, tem esse lado outonal aqui, vamos dizer assim, também E aí, e ele dizia, o sol batia, esse sol, vamos dizer assim, um sol relativamente de inverno, que tem essa graça aqui particular, né? Não é um cenário exatamente tropical, coisa parecida, né? Mais uma ideia de um vago inverno paulistano aqui. E o sol batia no topo do edifício Copan. O edifício Copan é esse grande edifício, quer dizer, um monumento. Na verdade, é quase uma escultura esse prédio, que ele é realmente belo, né? A única coisa bela em São Paulo. Não, brincadeira. É o prédio mais bonito de São Paulo. Quer dizer, tem essa coisa, é uma onda, na verdade, do mar, que ali na visa. E ali ele faz suas rajadas paulistanas. Rajadas paulistanas lembram o quê? Paulistana é de São Paulo, não tem dúvida. No edifício, e o sol batia no topo do edifício, o sol batia suas rajadas paulistanas. Um sol que bate suas rajadas paulistanas, né? Rajadas, portanto, era uma coisa intermitente, como se fossem golpes, né, de sol e também golpes de vento, né? Quer dizer, você pensa nisso, rajadas, essa coisa. Vocês vão ver que tem uma outra rajada em jogo aqui, mas agora são uma coisa assim não é um sol de praia carioca, vocês estão vendo tudo isso, é um outro tipo de cenário, são suas rajadas de sol, né? Onde Pólen e Luizinho foram fazer amor. Pólen e Luizinho são os dois personagens. Pólen era aquele que teve a braguilha aberta e Luizinho que então celeremente, profissionalmente fez isso, né? Luizinho é um nome completamente prosaico. Luizinho é um nome que você não entende nada. O Luizinho é um garotinho qualquer do centro, né? Ou seja, não é um cara especial, é a graça dos garotos todos, os garotos de rua, né? Que é um nome muito comum, vulgar, qualquer, né? Luizinho talvez hoje não seja tão popular assim, sei lá, mas isso aqui é um nome de gente comum, né? Que é o nome lá dos 3 sobrinhos do Pato Donald, sei lá, entendeu? É um nome completamente qualquer, não quer dizer nada. O pólen é um pouco estranho, né? Pólen é o nome de alguém, isso não é um nome, seria o pólen das flores, alguém que poliniza, né, os lugares, tem um lado qualquer fecundante nessa ideia qualquer aqui, né? Esse pólen parece um lugar que é como se fosse mesmo, essa chupada aqui um pouco é como se fosse uma abelha ir lá buscar, né, alguma coisa. Então tem esse lado fecundante. Eles foram fazer amor, né, e tomar vinho. Tomar vinho já tem esse lado, você está vendo? Foram fazer amor. Você veja, o registro lá, o registro de cima, começou a chupar. Isso aqui é baixíssimo, né? Vamos dizer assim, é o registro baixo. Não é o mais baixo possível, mas é um baixo, né, no Brasil. Acho que porque é a palavra que se usa para sexo. Eu já vi que no Portugal não é essa que se usa, né? Chupar. Eu vi na loja lá que se fala mamar. Parece que era mamar. Isso é importante, o registro. Porque é um registro suficientemente baixo para todo mundo saber do que se trata. Se trata de sexo oral, obviamente, né? Então, mas ele dá uma subida aqui, né? Foram fazer amor. Fazer amor é uma coisa mais ou menos ligada. Essa expressão não é uma típica do Brasil. Isso apareceu no Brasil nos anos 60 a partir das traduções do inglês, sobretudo make love, essa ideia um pouco hippie, fazer amor. Então, é uma coisa que era estranhíssimo quando apareceu isso. Não se falava isso, né? A ideia mesmo de fazer e amor parecia contraditória, parecia fazer uma coisa meio produtiva e amor parecia uma coisa muito espiritual até então. Fazer amor é uma coisa que está associada à prática mais ou menos frequente, portanto ao amor livre, é uma coisa assim. Então, portanto, ele passou de um registro, vamos dizer assim, obsceno ou pornográfico direto, para um regime que parece aqui uma coisa que tem uma conotação qualquer hippie,
vamos chamar, um certo hipismo. Estou falando aqui, para quem está lendo isso, estou tentando fazer uma leitura histórica aqui. Nós estamos aqui em 79, né, já um pouco assim, ou pós-hippie, né, uma coisa que... E tomar vinho. Agora, e tomar vinho, né? Vocês estão vendo que entre as frases ele usa o e, essa sindética aqui, ele usa sempre o comercial, o e-comercial, né, que é uma coisa bem que de que se começou a usar como símbolo comercial, ou seja, da cidade grande, da cidade industrial começa a ter, e companhia limitada, então ele só usa isso, né? Então ele se apropria também de uma tipologia, vamos dizer assim, que é típica dessa cidade, né, dessa nova cidade, né, em que as coisas estão... E Luizinho foram fazer amor e tomar vinho. E tomar vinho, isso aqui é completamente incomum no Brasil dos anos 60. Primeiro que o vinho é uma coisa que se toma, muito diferentemente de Portugal, começa-se a tomar agora, ou há pouco tempo, as pessoas ainda sabem muito pouco de vinho. Agora já tem bastante gente que se mete a falar de vinho, é uma coisa supostamente chique, tem esse ar assim, de tomar vinho, mas aqui é uma coisa que de repente ele introduz... E que, lembra, no Piva está associado, nesse contexto em que ele fala dessas coisas, parece um pouco um lado, vamos dizer assim, de libação pagã, né? Essa coisa de tomar vinho é uma coisa um pouco, de repente, está antiga. Isso aqui é um discurso que remete à antiguidade. Não é o tomar vinho como a gente fala hoje. Tomar vinho parece um pouco a retomada de uma cena primordial de tipo grega, né, em que está, de fato, o simpósio em jogo. Simpósio, né? Tomar vinho. Foram lá tomar vinho, né? Isso parece uma coisa bem deslocada aqui, mas mostra esse ambiente que cruza tempos. O que eu quero dizer só para vocês verem, ele cruza registros, desde o mais vulgar até o mais elevado, ou até o mais modista, e cruza tempos, porque ele está lá no edifício Copan, que é uma coisa super moderna e tudo mais, mas também está lá tomando vinho e fazendo uma cena, como se fosse uma cena dionisíaca, lá de uma festa qualquer no na antiga Grécia, ou num tipo de mitologia, vamos chamar assim, literária. Isso aqui introduz um elemento claramente literário no meio da prática. Você vê esse lado que eu estou dizendo, é sexo, mas é sempre erudição, é sempre literatura. Nunca é uma coisa sem a outra, e nunca se completa sem a outra. É como se o lugar da literatura fosse a ocasião do sexo e vice-versa. O sexo nunca se encontrasse a sua plenitude, senão quando ela ganhasse um componente literário, né? Ei, mas vocês não estão falando nada, hein? Vocês têm que... Não, vocês palpitem aí à vontade. Olha, o adolescente vestia uma camiseta preta com o desenho no peito de um punho fechado socialista, calças líderes botadas e calçava tênis branco com listras azuis. Vou parar por aqui, porque a próxima é forte. O adolescente vestia uma camiseta preta. Camiseta é uma típica coisa de jovem naquele momento, é uma coisa que, associado naquele momento muito a rock, por exemplo, uma coisa que não se usava, não era roupa comum. E o Piva estava completamente mergulhado nesse universo do rock, ele era um produtor de bandas de rock, várias delas, ele fez grandes shows de rock no Brasil desse período, ele foi quem introduziu o punk no Brasil através de um show famoso no Sesc Pompeia, ele fez aquele lá, ele e o Bivar juntos trouxeram bandas punk da periferia toda de São Paulo, fizeram a primeira grande punk, ou seja, ele tinha um conjunto de bandas, ele chamava a produção dele como que era alguma coisa, Tamanduá Elétrico, eu acho. Alguma coisa assim, Tamanduá eu sei que era. E só pegava assim, bandas de periferia, juntava e fazia shows, e um pouco ganhava a vida, mas ele não ganhava nada com isso, mas enfim, pouca coisa. Ganhava o ambiente, obviamente, erótico, efebista, evidentemente, em que ele vivia. Mas o adolescente vestia uma camiseta preta, é uma coisa assim, meio punk já, né? Uma coisa assim, que tem assim, com o desenho no peito de um punho fechado socialista. Não, uma coisa assim, né? Uma coisa meio... um punho fechado socialista, né, que é justamente o símbolo aí da resistência, podia ser Black Panther, mas aqui ele fala em geral, né, um punho fechado socialista, né. Calças Lee desbotadas. A calça Lee, que no Brasil equivalia ao jeans, vamos dizer assim. Como só tinha o jeans, é um epônimo que fala isso, né, quando você troca, só se falava calça Lee, você vai comprar uma calça Lee, podia ser Levi's, ou podia ser qualquer marca, calça Lee é que se chamava no Brasil jeans, né? E quando era desbotado, então, era o máximo. Isso aqui era a coisa mais difícil de arrumar, é a coisa mais sofisticada, né?
calças lee desbotadas e calçava tênis branco. Tênis branco, que também é uma coisa, tênis, o uso do tênis era uma coisa que também não é a mesma coisa que hoje qualquer um usa tênis. Tênis tinha um certo status qualquer, era difícil achar e tal, dependendo do tipo de tênis. Tênis branco, possivelmente, ele, sei lá, devia ser um All-Star ou uma coisa assim, ou talvez, não, mas acho que nem Adidas não existia nessa época, será que... Hã? Um Conga, ou então um Bamba, que chamava Bamba, lembra do Bamba? Talvez seja uma coisa dessa, que era uma imitação do All-Star, porque era muito difícil achar All-Star. E calçava tênis branco com listras, mas tem a listra que pode ser, você falou por causa das listras, né? Então devia ser Adidas, é isso mesmo. Então, isso então é mais raro ainda, se ele tinha um Adidas naquela época, né? O My Adidas, que é uma coisa que virou muito popular, depois do rap, essa coisa que virou uma coisa meio de... Né, coisa mais associada ao rap, à manifestação negra de rua e tal. Mas isso aqui, você vê, já tem uma coisa assim qualquer destoante aqui, né? Aí ele diz assim, você é minha putinha, disse Pólen. Quer dizer, uma linguagem absolutamente chula de novo, que volta, né? Que é a linguagem pornográfica mesmo, você é minha putinha, né? Quer dizer, você é minha putinha, disse Pólen. Isso, gritou Luizinho, gosto de ser chamada de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho. Acho que vou gozar todo o esperma do universo. Quer dizer, o cara tá ali fazendo a coisa e o Luizinho, né, ele maltrata, vamos dizer assim, você é minha putinha, como se fosse uma coisa agressiva, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é um tipo de agressividade. Tem um lado meio bondage aqui, né, de sadomasoquismo, evidente, é uma agressão, mas o outro justamente é da agressão que gosta, e ele até amplifica a suposta... digamos, a suposta vítima da ofensa, pelo contrário, ele amplifica, né? Ele fala, gosto de ser chamado de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho, que é uma enumeração aqui, uma enumeração possivelmente ascendente. É fantástico. O Piva é o rei da enumeração, ele é fantástico. A enumeração, para baixo, para cima, ele é um monstro nisso. Ele enumera para cima, para baixo e também faz um tipo de enumeração caótica que ninguém no Brasil faz. Quer dizer, de juntar coisas assim, aleatórias numa só pedrada, assim, né? Então o cara vai amplificando isso daí, né, e fala, acho que vou gozar todo o esperma do universo. Ou seja, o que está claro, se a vítima suposta vai gozar, evidentemente, isso faz parte, o xingamento, a agressão, faz parte básica do próprio ato sexual, né? Ia falar alguma coisa? E esse esperma? Porque aí, assim, a ordem lógica Perfeito. Na coisa seria, vou gozar toda a porra do universo. Exato, perfeito. O que você acha disso aí? É ótimo, bem pegado. Você viu? O mesmo tipo de variação de registro que tinha lá em cima, né? De novo, esperma parece uma coisa muito sofisticada como termo. Ninguém falaria, alguém popular não fala isso. Fala, porra, muito bem. Quer dizer, vou gostar todo... De repente, esperma do universo nesse ambiente é completamente deslocado. Fica quase uma cosmogonia, quer dizer, você salta de um ato sexual básico, né, ali, agressivo, meio sadomaso ali, para uma concepção cósmica de um universo cujo princípio, digamos, de funcionamento é mesmo esse sexual, esperma, um pouco se fosse quase tem um princípio humanista aqui, se fosse pensar num registro desse tipo, é um pouco como se fosse coisas que o Piva lia, porque o Piva lia muitos italianos do Renascimento, que ele fez curso no Dante Alighieri, e estudava, leu Dante durante 3 anos, ele lia todos esses humanistas, ele era fanático por isso, sabia italiano super bem, menos na pronúncia, porque nunca foi para a Itália, mas sabia bastante italiano, porque estudou Dante, muita coisa. Mas aqui lembra um pouco do Leão Hebreu, né, que fala que a componente base do universo é meretrix, a matéria básica é meretrix, quer dizer, a prostituta, que faz com que todos queiram copular, né, esse princípio copulativo do universo, né. Então tem daqui ele salta para essa coisa. Mas também tem o princípio de vou gozar todo o esperma do universo, que é a quantidade, né? É o princípio, vamos dizer assim, sexual universal, mas também é um princípio, a grande quantidade de esperma. Eu estava a pensar que esse esperma, se calhar, faz uma espécie de rima interpolada com o fazer amor, com o tomar vinho, não é? Exato. Vai cruzando os dois. Perfeito. Não. Perfeito, maravilha. Se dá para você fazer, esses registros vão fazendo entre... Vai cruzando essa cena básica, assim, mais violenta, né? Perfeito, é exatamente isso.
Aí ele diz, neste instante um helicóptero do Citibank se aproximava pedindo pouso e os dois nem ligaram, continuando com suas blasfêmias eróticas, heróicas e assassinas. Olha, nesse instante, um helicóptero do Citibank, nessa cena entre, vamos dizer assim, o prosaico paulistano e um lado meio quase mítico, antigo, surge um helicóptero, né? Como surge um helicóptero voando e o helicóptero do Citibank, que é verdadeiro, assim, vamos dizer, o símbolo do banco americano, né? Num determinado momento foi. O Citibank era como se fosse o princípio capitalista por excelência, né? O banco, o Citibank, vem lá o próprio capitalismo voando de helicóptero, né? E se aproximava pedindo pouso, ou seja, pedindo lugar, pedindo para desocupar aquele lugar, ou seja, o sexo ocupava e atrapalhava esse movimento produtivo do capitalismo aí, basicamente americano. E os dois nem ligaram, continuando com suas... Os dois nem ligaram, quer dizer, vocês sabem, a gíria aí, mas acho que hoje ficou nem ligar, quer dizer, nem dar bola, é uma gíria bem... vamos dizer, jovem naquele momento, isso virou quase já um discurso comum, né? Ela está totalmente banalizado no Brasil. Nem ligaram, quer dizer, nem deram bola, nem consideraram, ou seja, aquilo não significava nada para eles, continuando com suas aí, que eles estavam fazendo? Nós estamos vendo lá, ele está ajoelhando, chupando lá o sexo do outro, né? Então, continuando com o quê? O que eles estão fazendo? Blasfêmias eróticas, heróicas e assassinas. Eles estão fazendo blasfêmias eróticas, heróicas. Tem a questão das rimas internas, mas a ideia da blasfêmia é, sobretudo, a ideia, digamos, da transgressão, né, contra algum tipo de ordem sagrada ou normal. Quer dizer, eles estavam deliberadamente produzindo um tipo de transgressão, né, e sabiam que o erotismo tinha um caráter também heróico, vocês estão vendo? Na verdade, eles são heróis, estão em guerra com alguma coisa que é a ordem estabelecida, né, o status quo. Então tem esse princípio da ação sexual heróica também, é claramente heróico nesse sentido mesmo. Quem pratica, né, esse tipo de ação é como se fosse uma ação guerrilheira, é como alguém que está de fato combatendo essa ordem estabelecida, né? Essas ordens heróicas e eróticas, ele fala, e assassinas, ou seja, como se fosse uma tribo terrorista mesmo, quer dizer, um grupo de jovens terroristas cuja prática sexual nela própria interfere no tipo de movimentação do capital internacional, né? Tá certo? Tá começando a compor uma cena de guerra aqui qualquer, né? O guarda que estava no helicóptero, então, mirou e abriu fogo. Então, o guarda que estava no helicóptero mirou e abriu fogo, assim, literal, quer dizer, mirou, quer dizer, e atirou, não teve nenhum tipo de, você podia falar, não teve nenhum tipo de gesto, não demorou nem um instante para pensar se era gente, se não era gente, se era corvo, se era urubu que estava atrapalhando o pouso, coisa parecida, absolutamente mirou, totalmente indiferente à questão humanista, vamos dizer assim, e abriu fogo, né? Ou seja, já uma perda completa de qualquer relação, obviamente, de valores aí humanos ou humanistas, se vocês quiserem, e o Luizinho ficou morto lá no topo do edifício Copan com uma bala no coração. E o Luizinho foi fuzilado, né, implacavelmente, né, o garotinho lá da rua foi morto, né, como um menino de rua qualquer, é morto sem nenhum tipo de pudor por um policial, né, poderia ser por um policial ou por um guarda do capital no Brasil, né, quer dizer, isso é uma descrição que, ele está dizendo isso em 79, mas hoje, para nós, ninguém aqui se surpreende minimamente. Isso aqui parece uma descrição dos jornais no Brasil, né? O cara passou, está atrapalhando, pá, e matou, e ele ficou lá morto com uma bala no coração.